Pronto, foi embora. Então vamos lá. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula, tá? Nosso estudo acerca do sexto mandamento, o não matarás, tá? Só relembrando o que a gente viu na aula passada, nós começamos a olhar aí o sexto mandamento do não matarás. Vimos que o sexto mandamento, ele significa que nós não podemos cometer um assassinato, ou seja, tirar a vida de um inocente, certo? Vimos lá que o verbo no hebraico é a palavra hatash, que significa assassinar, né? Então, numa tradução mais livre, ficaria não assassinarás. Só que o não assassinarás ele tem várias implicações, né? Então, na aula passada nós vimos o que é que o sexto mandamento ele não proíbe, tá? Então, nós vimos que o sexto mandamento ele não proíbe a legítima defesa, tá? E nós vimos ali algumas questões em relação à legítima defesa. Vimos lá um texto de Êxodo, em que fala justamente da questão de que se um bandido invadir a sua propriedade à noite e você, na forma de se defender, tirar a vida dele, você não vai ser culpado daquele crime, né? Porque você não estava enxergando direito, era uma situação meio perigosa. Então, como ele é uma pessoa que está praticando o mandamento maior é que você preserva a sua vida e a vida daqueles que estão na sua casa. Porém, se for durante o dia e você consiga ver quem é, consiga analisar a situação de modo que você veja que tem condições de você sair daquela situação sem o ato de matar o camarada, e mesmo assim você matar, você acaba sendo culpado pela morte dele. Então, assim, o princípio da legítima defesa é o seguinte: no que couber a nós, nós devemos a todo custo tentar evitar tirar a vida daquele que tenta nos assaltar ou cometer algum mal para conosco. Se não der, se não der, então eu devo a todo custo preservar a minha vida, mesmo que isso custe tirar a vida daquela pessoa que está tentando praticar algum mal contra mim. Então, o sexto mandamento ele não proíbe a legítima defesa, tá? O sexto mandamento também não proíbe a pena de morte. Eu botei até um complemento lá no grupo da Juban acerca da questão da pena de morte, né? Por que, que a Bíblia ela não é contra a pena de morte? Primeiro que a gente viu que a pena de morte ela só pode ser aplicada pelo Estado, ela não pode ser aplicada por nós. Pena de morte aplicada por nós é vingança, e a vingança é proibida pelas escrituras. Mas o Estado, como ele foi dotado de autoridade de Deus, então ele pode sim executar ali a chamada pena capital, tá? Apenas para crimes de homicídio. Por quê? Porque quem mata uma pessoa a sangue frio, quem comete um homicídio, ele viola a imagem de Deus, tá? E esse é um princípio que Deus ele estabeleceu lá em Gênesis 9, versículo 6, tá? Que é bem antes da lei de Moisés, então é um princípio que ainda é válido para os nossos dias, tá? Mas aí a gente viu na aula passada que cabe a cada governo decidir se adota ou não no seu Código Penal a pena capital para crimes de homicídio, tá? O fato é que a Bíblia ela não condena, certo? Então eu posso apoiar a pena de morte e a Bíblia ela vai estar de acordo. Eu posso também não apoiar a pena de morte, tá? O que eu não posso dizer é que a Bíblia ela condena isso daí. E vimos depois a questão da guerra, né? Então vimos ali as três
visões acerca da guerra, o pacifismo, o seletivismo e o ativismo, né? O ativismo vai dizer que você, se você for convocado para uma guerra, vá independente de qual que seja essa guerra, tá? O pacifismo vai dizer que não, você não pode participar de nenhuma guerra, isso é contrário à fé. E o seletivismo vai justamente dizer que existem algumas guerras que são justas. Então essas guerras, elas podem ser travadas tranquilamente. E nesse ponto da guerra, eu queria só ressaltar uma coisa interessante, que foi justamente o exemplo que Vivi deu na aula passada, né? Vivi deu um exemplo de um filme em que o cara, ele, depois eu fui ver a sinopse do filme, ele era um adventista, né? E ele foi convocado para uma guerra e ele ajuda as pessoas ali na guerra, né? Resgatando soldados e tal, e ele não dá nenhum tiro, né? Vinícius ele tinha assistido a aula e depois ele ficou. Não, nunca assisti, não, Ellen. Olha que eu já assisti muito filme de guerra. Eu gostava muito de filmes de temática da Segunda Guerra Mundial, principalmente jogos, mas esse daí eu não me recordo, não. Aí Vinícius ele ficou com a dúvida por conta do seguinte: numa guerra, isso é lógico, você não vai chegar numa guerra e nunca dar um tiro, certo? Então, a consequência de uma guerra é a morte, tá? Então, ou você vai morrer ou você vai matar alguém. Isso aí é fato. A questão da guerra, da perspectiva cristã, de um cristão que ele é convocado para uma guerra, é a seguinte: ele deve analisar se a guerra ela é uma guerra justa, tá? E nisso, aí eu coloquei lá no grupo da Juban a, alguns argumentos, né, de Agostinho do que seria aí uma guerra justa, certo? E quais seriam os elementos dentro de uma guerra, tá? Inclusive, eu não lembro quem foi na aula passada perguntou sobre a questão do, por exemplo, acho que foi Davi, da situação lá no Afeganistão, por exemplo, se algum país forjasse uma aliança, por exemplo, os Estados Unidos forjassem uma aliança com França, Inglaterra, a países assim que querem acabar com o regime talibã, seria uma guerra justa? Eu enxergo que sim, seria uma guerra justa pelo fato de que o regime do Talibã ele é uma ameaça não somente para a soberania do próprio país, do Afeganistão, que vivia outros tempos, tá? Longe do regime do Talibã, como também para o mundo, né? A gente sabe muito bem qual é a ideologia, qual é o pensamento do islamismo, certo? Agora, essa guerra ela deveria ser regida dos moldes de uma guerra justa. Qual é o foco da guerra? Tirar o Talibã do poder. Beleza. Feito isso, devolve o poder para o país, certo? Para o povo. O povo sustenta ali o seu regime. Mas voltando aqui à questão, para um cristão que ele é convocado para uma guerra, a questão é que se você não quiser participar diretamente do fronte de batalha, existem outros meios para você atuar dentro de uma guerra, né? Seja na parte de socorrer os feridos, seja na parte de inteligência. Por exemplo, a Rainha Elizabeth mesmo, ela serviu na guerra e ela foi mecânica, tá entendendo? Então, existem meios para o cristão ele participar de uma guerra, se for o caso, tá? Sem necessariamente estar ali na linha de batalha, né? Porque Vinícius ele tinha achado assim que tipo, então a gente vai jogar flores numa guerra. Não, não é isso. A guerra ela vai ter troca de tiro, consequentemente. A questão é a ação pontual do cristão. Não sei se ficou claro aí o que eu quis falar aí, entendeu? Mas a questão pontual ali do cristão. Não, não é uma situação fácil, tá? Eu espero que aqui no Brasil a gente nunca se veja numa necessidade de ter que atuar numa guerra, tá? Porque é uma situação muito complicada, muito complexa. Até mesmo você analisar se a guerra ela é justa ou não,
certo? É uma análise bem minuciosa, bem complexa. Um outro ponto que Vinícius ele pontuou depois que ele assistiu a aula foi em relação à guerra civil. E se de repente rolar uma guerra civil aqui no Brasil, né? 2022 está chegando aí, né? Os ânimos políticos já estão efervescentes desde já, né? Aí, sei lá, vai que rola uma guerra civil. E aí? Bom, entra no mesmo princípio da questão de uma guerra justa, certo? O que é que está regendo ali essa guerra? Existe um regime totalitário? Pois é, Helenzinha. Também não. Por exemplo, existe um regime totalitário ali que quer impor, quer suprimir a liberdade do povo, está violando algum direito constitucional, tá? Então entra no mesmo molde, certo? Existem meios para o cristão poder atuar aí sem necessariamente pegar numa arma e partir para cima, matando aí os esquerdistas, ou seja lá quem for, tá? A questão é que o seguinte, a guerra, ela sempre é um ato declarado do Estado, tá? Para proteger a soberania, para proteger o seu povo. Então, o sexto mandamento, ele também não entra em conflito aí com a questão da guerra, desde que ela siga aqueles princípios basilares ali do que vem a ser uma guerra justa, tá ok? Mas isso não implica dizer que você agora vai levantar bandeira para qualquer guerra, tá? Matheus, eu sou pacifista, eu não enxergo a, não enxergo saudável a participação da igreja ou de qualquer cristão em uma guerra. Beleza, tranquilo, ok, sem problema nenhum. Porém, não julgue aquele que acha correto um cristão que é convocado para uma guerra justa aí, tá entendendo? Então, são pontos aí, legítima defesa, pena de morte e guerra, que assim, você concordando ou discordando, não vai te fazer mais crente ou menos crente que o outro, tá? A questão é sempre a seguinte, o que a Bíblia diz, tá? Então, se a Bíblia não condena, então eu também não posso condenar o outro que aceita aquilo dali, ok? Então, não é uma violação do sexto mandamento. Hoje nós vamos ver o que o sexto mandamento ele proíbe e a relevância dele para os nossos dias, tá? Porque beleza, pena de morte o Brasil não tem, né? As nossas leis são muito frouxas para o combate à criminalidade. A pena máxima que nós temos aí é de 30 anos e mesmo assim o cara pode recorrer, tem condicional, tem, enfim, tem saidinha de dia dos pais, dia da mãe, é interessante. O cara mata a mãe, mata o pai e pode sair para comemorar esses dias, né? Não sei como é que é isso daí. É difícil de entender. É por isso que tem um amigo meu que ele é advogado que ele disse que dentro do direito tem uma máxima que é a seguinte: de fralda de bebê, bolsa de mulher e cabeça de juiz pode sair tudo, né? Então, daí você já tira. A guerra também. O Brasil é um país paz e amor, né? Não quer conflito com ninguém, né? A nossa guerra é basicamente contra narcotráfico, violência, essas coisas assim. Mais dentro do contexto urbano. Mas, tipo, não é que nem os Estados Unidos, certo? A legítima defesa é algo que nós realmente estamos sujeitos a isso daí. Né? A todo tempo a gente vê notícias de o cara foi assaltar no ônibus, tinha alguém armado, reagiu e matou o criminoso. Beleza, tranquilo. Mas tá, de forma mais relevante, como o sexto mandamento ele se aplica dentro da cosmovisão cristã, principalmente em três temas que eles estão bem em alta nos nossos dias, como por exemplo, aborto, eutanásia e suicídio, tá? Nós nos preocupamos, logicamente, com homicídios, certo? Sejam eles premeditados ou não,
Porém, precisamos pensar biblicamente sobre esses três temas. São temas que estão em pauta, são temas que estão sempre sendo debatidos, sempre vêm à tona, né? Esse tempo de pandemia agora trouxe novamente à tona o debate acerca do suicídio. Houve um crescente número de pastores, até mesmo membros comuns da igreja que acabaram cometendo suicídio, certo? Por conta de toda a crise que essa pandemia gerou. O que a Bíblia fala acerca do suicídio? O que a Bíblia fala acerca do aborto? Né? Todo tempo aí, galera da esquerda, libera o aborto, meu corpo, minhas regras, aquela coisa toda. E a eutanásia, que é um assunto às vezes não tão explorado dentro da igreja, certo? O que a Bíblia fala acerca disso e qual a relação desses três temas com o sexto mandamento. Então vamos olhar primeiro para o suicídio. Quando nós olhamos o sexto mandamento, tá? Isso a gente falou na aula passada. O sexto mandamento proíbe o suicídio. O suicídio, gente, ele sempre vai ser um tópico doloroso de se falar. Principalmente quando a gente tem conhecimento de parentes ou amigos ou pessoas próximas que praticaram tal ato. Certo? Então sempre vai ser um assunto muito delicado para se falar. Certo? Não para o suicida, porque ele já foi, mas para aqueles que ficaram, aqueles que sofreram, né? Será que o povo recebeu os mandamentos? Rapaz, é uma pergunta assim interessante, viu, Alan? Ah, isso. Eu creio que sim, porque perceba que depois do capítulo 20 de Êxodo, o que vem é justamente as aplicações desses mandamentos. Então, quando você pega ali o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, Moisés ele vai mastigar muito bem o que pode e o que não pode dentro desses mandamentos, tá? Inclusive na questão da guerra mesmo, eu pontuei lá que existe ah, um texto que. Deixa eu pegar aqui o texto que eu tinha posto lá, que é justamente vamos dizer assim, a organização da guerra, né? A organização da guerra ali. Assim, é o Deuteronômio 20, que são as chamadas guerras de Iavé. Né? Então, Deuteronômio 20, do 1 ao 20, ele vai falar justamente de todos os aspectos da guerra. O que é a guerra de Deus, quais são os preparativos da guerra, reunião das tropas, designação dos líderes, a singularidade dela, a condução da guerra, os princípios. Então, Moisés ele deixou tudo isso muito bem mastigado, tá? Note que Israel ele nunca foi à guerra, nunca foi para uma guerra sem que Deus ordenasse que eles fossem, né? E sempre que Deus ele ordenava, olha, vocês vão guerrear com tal nação e vocês vão fazer isso, isso e isso, nem mais nem menos, tá entendendo? Veja que quando Deus ele manda Saul ir para a guerra, ele fala: olha, você vai para a guerra e você vai matar tudo, você não vai deixar nada vivo, tá? O que é que Saul faz? Saul desobedece, ou vai e deixa os animais. Chega lá Samuel, e aí, Saul? Cumpriu o que o Senhor mandou? Cumpri. E esse balido de ovelha vem de onde? Não, porque eu vi aqueles animais ali, eu achei bom, né, a gente guardar para poder sacrificar ao Senhor. Né? Não, mas Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou você matar os animais também. Então veja que todos os cumprimentos da guerra naquele tempo eram mediante aquilo que Deus ele ordenou. E uma coisa interessante é que as guerras em Israel elas só aconteceram durante ali o reinado de Davi, né? Depois disso, no reinado de Salomão não houve guerra. Foi o momento em que Israel desfrutou de paz ali.
certo? Então veja que as outras nações estavam ali, guerreando, trocando farpas, crescendo, e Israel estava ali. Então, o Senhor não mandou ir para a guerra, lógico. Eles tinham tropas para defender o seu território, né? Como todo país tem as suas forças militares para defender os seus territórios. Então, eles tinham seu exército para defender. Estavam prontos para qualquer momento, se fosse preciso, se eu mandar ir para a guerra, eles irem. Tá entendendo? Então, assim, o povo tinha um entendimento, tinha instrução. Vou dizer de modo total, geral, até porque até hoje a igreja não tem um pleno entendimento acerca de todos os mandamentos, todas as ordens, né? A gente tem visto, respondo já, Vivi, como a gente tem visto nesse estudo dos 10 mandamentos, às vezes a gente tem uma visão muito simplista, muito simplória acerca desses mandamentos. Né? A gente não enxerga bem a profundidade e a prática disso daí. Bom, a pergunta de Vivi, por que as crianças e as mulheres eram mortas durante a guerra? Bom, uma pergunta bem complexa, tá? Primeiro porque o Senhor ordenava, tá? O Senhor, Deus, ele é o soberano sobre a vida do homem. Então, ele é quem tem o direito de dar a vida e tem o direito de tirar a vida. Então, quando havia uma guerra, que o Senhor ele mandava Israel exterminar todas as pessoas, aquilo dali era um juízo de Deus para todo aquele povo, tá? Por quê? Deus ele deu um tempo para aquelas nações se arrependerem, tá? E elas não se arrependeram. Então, homens, mulheres e crianças, todos eles são pecadores, Vivi. Todos eles estão debaixo da ira e do pecado de Deus. As narrativas das guerras no Antigo Testamento, elas nos chocam um pouco e alguns chegam a ficar escandalizados, né, com as ordens que Deus dá, a ponto de chamar Deus até de genocida por causa disso, porque a gente acaba enxergando crianças como isentas do pecado. Tá? A criança é um anjinho, criança não tem pecado. Isso é uma visão errada. Porque, biblicamente, todo aquele que nasceu depois de Adão já é pecador. Já é pecador. Então, criança, velho, adolescente, jovem, mulher, homem, todos são pecadores. Então, quando Deus ele mandava executar as pessoas ali, era um sinal do juízo dele para aquelas pessoas, para aquela nação, entendeu? E um ato de tipo não permitir que o povo ele se contaminasse com aquelas práticas. Por quê? O que era comum das outras nações? Fazer prisioneiros de guerra. Então, eles faziam prisioneiros de guerra, geralmente tomavam as mulheres, tomavam as crianças e colocavam a sua, a sua visão, a sua religião para aquelas pessoas dali. Então, havia sempre um sincretismo. Então, para evitar que houvesse um sincretismo ali, daquela nação conquistada com o povo de Israel, então Deus mandava exterminar todo mundo, certo? Isso é uma resposta bem resumida. Então, assim, em suma, para evitar o sincretismo, para evitar que Israel se contaminasse com as outras nações, exercendo esse juízo de Deus, então Deus mandava, olha, extermina todo mundo, tá? É o meu juízo sobre este povo, daí, ok? Ficou claro, Vivi? Isso aqui não é uma coisa muito Ficou, fácil. claro. Obrigada. Eu sei que não é uma coisa muito fácil da gente engolir, tá? Mas é o que está na Bíblia.
É o que a Bíblia ela descreve, certo? Até porque, ah, usando um pouco o link da teologia bíblica, se a gente pegar essas questões das guerras no Antigo Testamento e o juízo de Deus sendo aplicado ali, nós podemos arremeter isso para o dia em que Jesus vir sobre as nuvens e julgar as nações. Para pensar. Jesus ele vai vir nas nuvens, vai levar a sua igreja, tá? Vai levar aqueles que são salvos, que foram comprados pelo sangue dele, foram selados pelo Espírito Santo, se arrependeram dos seus pecados, viveram uma vida de testemunho aqui na terra. E todos aqueles que não estão selados pelo Espírito Santo, não foram comprados pelo sangue, não foram salvos, serão condenados ao inferno. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, de toda a nacionalidade, de todos os continentes, de todos os países, tá? Por quê? Porque é a justiça de Deus, entendeu? É a justiça de Deus sendo aplicada ali, tá entendendo? Então, era exatamente esse espelho aí, essa questão, tá? Volto a dizer, é fácil de engolir? Não é fácil de engolir. Existem doutrinas na Bíblia que elas não são fáceis da gente digerir elas, tá? Mas elas estão lá, são verdadeiras, são para a glória de Deus e em nenhum momento elas conflitam com o amor e com a justiça dele, tá? Então vamos lá. Voltando aqui à questão do suicídio. Oi, Alan. Bem rapidinho, só para dizer uma experiência que eu tive numa aula com o Heber Campos Júnior, que a gente estava falando de alguns temas assim bem delicados de se tratar. Uhum. E ele falou alguma coisa lá na aula que me marcou muito, quando ele disse que às vezes nós temos dificuldades em falar de assuntos que nem o próprio Deus tem. Exato. Porque são assuntos muito delicados e pelo fato de ser delicado, meio que a gente quer meio que como se fosse em defesa de Deus. Isso, justamente. Entendeu? Uhum. Ele falou o problema que no caso era no contexto da aula, ele fez o problema do aluno de teologia, ele disse que é querer defender Deus de alguns assuntos que nem o próprio Deus tem nenhum problema em falar. Então, só para ser um ponto a mais aí nesse assunto aí que a gente está falando. Muito bem pontuado, Alan, muito bem pontuado. Realmente, inclusive, essa questão de tentar defender Deus, gente, acerca de alguns temas polêmicos ou delicados, é o que gera muitas vezes heresias, tá? Por exemplo, dentro da teologia nós temos a chamada doutrina da providência divina. O que é a doutrina da providência? É a doutrina que fala sobre o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, tudo o que acontece no mundo, na vida do homem, foi decretado por Deus, porque ele é soberano, ele é senhor sobre a sua vida. Inclusive, tem esse livro aqui do Heber Campos Pai, A Providência e a Sua Realização Histórica, que é um livro falando só sobre essa doutrina da Previdência, INSS, da Providência, tá? Da Providência. Mas, por exemplo, assuntos como catástrofes naturais. Aconteceu um tsunami. Pronto, o tsunami que aconteceu há anos atrás lá na Ásia, né? As pessoas se perguntaram, poxa, Deus ele não podia ter evitado isso? Ele não é soberano? Ele não é onipotente? Tá? Na tentativa de justificar a doutrina da providência ou de defender Deus, muitos teólogos começaram a querer argumentar dizendo que Deus ele não sabia que aquele tsunami ia acontecer. Então surgiu
heresia chamada teísmo aberto. O teísmo aberto, lógico, não surgiu nesse momento, tá? O teísmo aberto ele já vem de vários anos antes. Mas o teísmo aberto ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, por amor ao homem, abdicou da sua onisciência e da sua onipotência. Então Deus, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, sendo esse fato que ele não sabe, ele não tem como agir para prevenir isso daí. O que acontece é que quando alguma catástrofe, alguma coisa acontece, então Deus ele vai e ele move o coração dos homens ou da igreja para ajudar as pessoas. Então veja, na tentativa de tentar defender a Deus, acaba se caindo numa heresia. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Foi Deus que levantou a Babilônia para julgar Israel. E era um questionamento do povo: como é que o Deus Santo vai levantar uma nação pagã para julgar? Deus fala: olha, sou eu que trago o mal, sou eu que trago o bem. Tá? Só para fechar, dica de leitura acerca dessa questão das guerras naquela época é esse livro aqui, ó. Deus realmente ordenou o genocídio, da editora Vida Nova. Muito bom esse livro porque ele vai tratar justamente dessas questões, como conciliar o Deus supostamente violento do Antigo Testamento com o Jesus amoroso. E uma das coisas que o autor do livro ele trata é justamente isso que o Alan pontuou, né? Às vezes a gente fica cheio de dedo para tratar de um assunto que Deus ele não está cheio de dedo. Ele vai lá e diz, acabou. A Bíblia não está preocupada em dar muita justificativa para o homem, não. Ela diz que acabou-se. Tá? Voltando aqui para a questão do suicídio. Então, como eu falei, o suicídio ele é algo bem doloroso. A primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mente, gente, é que o suicídio ele é pecado, tá? Ele é pecado. Porém, o suicídio ele é pecado. Porém, ele não é um pecado imperdoável. Vou repetir. O suicídio é pecado, sim, mas não é um pecado imperdoável. A Bíblia, ela só fala de um pecado que é imperdoável, que é a tão conhecida blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a apostasia, certo? Todos os outros pecados que a Bíblia ela descreve, eles são pecados diante de Deus, mas não são pecados imperdoáveis. Eu me lembro que uma das justificativas que as pessoas usam acerca para dizer que o suicídio é um pecado imperdoável é que o suicida, ao morrer, não teve tempo de pedir perdão a Deus. Bom, esse é um argumento um tanto que falho. Por quê? Vamos lá. Suponhamos aí que Alan ele tem uma discussão aí séria com Bia. Alan chega em casa cansado do trabalho, aí Bia acha que salgou demais a comida, eles começam a discutir. Alan fala algumas coisas um tanto que duras para Bia, magoa ela, machuca ela, e Alan sai de casa para esfriar a cabeça, vai correr. Sai correndo ali pela Avenida Norte. Só que Alan, distraído ali, não percebe, atravessa a rua, vem a Avenida Norte Macaxeira e acerta Alan em cheio. Né? E Alan não resiste e morre. Alan pecou. Horas atrás, antes de sair correndo na rua. Ele magoou a esposa, ele feriu os sentimentos dela, né? Ele desonrou a Deus, certo? No destratar dela ali, certo? Se irou e pecou. Ele não teve tempo de pedir perdão a Deus. E aí? Alan foi para o inferno por causa disso?
Tá entendendo? Como esse argumento de que o suicida ele não tem tempo de pedir perdão a Deus. Então, por isso que ele vai para o inferno. Gente, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Todos os pecados que nós cometemos, passado e presente, e cometeremos, eles já foram cobertos pela graça de Deus. Porque se fosse assim, ah, se a gente morrer dormindo, como é que a gente ia pedir perdão pelos pecados? Ainda não entendeu, Ari? Vai entender agora. Vamos lá. Todos nós somos pecadores, ainda. Nós fomos salvos do poder do pecado, mas não da presença do pecado, porque o pecado ainda habita em nós, tá? Lutero ele vai dizer que nós somos hoje simultaneamente pecadores e justos. Por quê? Porque Cristo nos salvou desse poder do pecado, dessa algema que nos escravizava, certo? Porém, o pecado ainda mora no nosso interior. É o que Paulo vai falar lá em Romanos 7, certo? O bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Então a nossa luta diária é justamente para mortificar esse elemento que mora no nosso interior, que é o pecado, ok? Tanto é que constantemente nós somos chamados pela Bíblia a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, certo? Não porque se eu não pedir, não porque esse pecado que eu cometi, tá? Nesse momento ele vai me levar ao inferno. Se fosse assim, a graça de Deus ela não seria eficaz, tá? Ela não teria a eficácia de nos salvar. Se fosse assim, o que Paulo escreveu lá em Romanos 8 era mentira. De que nem morte, nem principado, nem nudez, nem fome, nem isso, nem aquilo outro poderá nos separar do amor de Deus. Então, quando Cristo ele nos salva, ele nos perdoa dos pecados passados que a gente cometeu antes de se converter, dos pecados que a gente comete no presente e dos pecados que nós iremos cometer no futuro. Amanhã nós iremos cometer pecados. E a graça já alcançou isso daí, lógico. Eu tenho que reconhecer que eu pequei, pedir perdão a Deus, corrigir meu caminho, etc. e tal. Beleza? Então, pegando novamente aí o caso do Alan, o exemplo hipotético aí, ele pecou, certo? Mas nessa trajetória, ele não teve tempo de pedir perdão a Deus. Só que ele foi salvo, ele foi remido. Então, se ele foi verdadeiramente salvo, ele foi verdadeiramente remido, esse fato que aconteceu não vai anular a salvação dele. Porque a única coisa que pode anular a salvação, vamos dizer assim, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se Cristo realmente nos salvou, Ari, nada do que a gente venha fazer poderá anular a nossa salvação. Agora, Paulo, ele trabalha esse argumento muito bem lá em Romanos, tá? Que ele vai dizer o seguinte, tá, beleza, Paulo, ele já antecede os leitores, né? Que alguém pode pensar, beleza, então se nada pode afetar a minha salvação, então eu posso pecar adoidado. Paulo vai dizer não. Porque uma vez que eu fui salvo, eu vou dar frutos desta salvação. Uma vez que eu realmente fui salvo, eu não vou ter mais desejo pelo pecado. Tá entendendo? Então, se eu desejo o pecado ainda, se eu desejo viver naquela prática de pecado que eu vivia antes de ser salvo, então eu não fui salvo. Mas se eu vivo uma vida de luta contra o pecado, buscando me santificar, vivendo as obras o fruto do Espírito, então, através da minha vida, eu demonstro que eu fui realmente salvo. Por isso que Paulo ele vai
falar lá em Romanos capítulo 8, música que a gente canta na igreja, quem nos separará do amor de Cristo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, veja, quem está em Cristo não sofre condenação. Tá entendendo? Por mais que eu peque, eu não vou sofrer condenação, porque eu estou em Cristo. E o fato de eu estar em Cristo vai me levar a buscar sempre o perdão dele e corrigir o meu caminho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Ou seja, em Cristo eu sou livre da lei do pecado da morte. Ou seja, eu não faço mais aquilo que o pecado me ordena. Eu peco porque sou pecador por natureza, descendente de Adão, e por acidente de percurso, tá? Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. Aí, versículo 18. Pula aí para o 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aí pula aí para o versículo 20. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja, Cristo sabe que nós somos fracos espiritualmente. E é por isso que a Bíblia ela nos exorta sempre a estar buscando força nele, através da oração, através da meditação da palavra. Porque não sabemos orar como convém, porque o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Que coisas? Isso tudo que Paulo vem expondo aqui. Que nós somos filhos e herdeiros, que nós somos libertos do pecado, que não há nenhuma condenação para nós, que Deus nos separou, nos predestinou para sermos imagem e semelhança de Jesus, tudo mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou a todos nós, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, também intercede por nós. Aí vem o versículo chave do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum pecado nosso hoje é suficiente para diminuir o amor que Deus tem para conosco. Nenhum pecado nosso é suficiente para nos separar deste amor. Isto é a graça. Isto é a maravilhosa doutrina da graça. Cristo, ele nos amarrou com cordas de amor que o nosso pecado não é capaz de romper. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a apostasia. É o único pecado que a Bíblia vai dizer que é imperdoável. É o único pecado que tem a capacidade de separar o homem de Deus eternamente, tá? Então, como eu falei, o suicídio ele é um pecado, mas é um pecado imperdoável? Não.
Não é um pecado imperdoável. Mesmo que o suicida ele não tenha tempo de clamar o perdão de Deus, tá? Esse perdão já está embutido ali na graça que ele recebeu. Isso no caso do crente. Estou falando na questão do crente, certo? Não estou falando na questão do ímpio, certo? O ímpio vive debaixo da condenação a todo momento, certo? Se o ímpio morrer no seu pecado, é condenação, tá? Eu estou falando num contexto do crente, do cristão. Deu para entender, Ari? Ficou mais claro aí essa questão? Ou ainda está confuso? Tempo. Beleza. Se ficou dúvida, Ariane, tu fala aí, tu comenta aí, tá? Então vamos lá. O termo suicídio, tá? Ele vem do latim, certo? O prefixo sui, que significa a si mesmo, tá? Com o sufixo cardere, ou caedere, né? Que significa cortar ou matar. A Bíblia nunca emprega esta palavra, mas ela fala do assunto. Nós não vamos encontrar em nenhum momento na Bíblia a palavra suicídio. Nós vamos encontrar o assunto, tá? Ah, quando a gente fala de suicídio, gente, muitas. Não, chegou não. Ah, e se um crente se jogar de um prédio? Chegou agora. Bom, aí a gente vai. Vamos calcular aí a questão do tempo da queda até ele se estambocar no chão, né? Se der tempo dele pensar alguma coisa nesses segundos aí, beleza, né? Mas se não, é tranquilo. Mas a questão sempre vai fechar nesse ponto. Não é um pecado imperdoável. A gente vai esmiuçar melhor essa questão do suicídio para poder entender aí esse ponto. Veja, ah, muitas coisas, muitos motivos levam homens, mulheres e até mesmo crianças a praticar esse ato, certo? Tanto na filosofia quanto na ética cristã, existem aí pelo menos dois motivos principais para o suicídio. O primeiro seria o chamado heroísmo, né? Ou suicídio heróico. E o segundo é o desespero, tá? O segundo é o desespero. Diante dessas duas razões principais, precisamos ter cuidado para a gente não glamorizar o suicídio, tá? Ou demonizar aqueles que praticam, certo? É preciso tomar cuidado com esses extremos aí, ok? Em todos esses casos, o suicídio, ele sempre, para aquele momento ali daquela pessoa, acaba sendo, à primeira vista, a solução mais viável para resolver um grande problema. Entenda, gente, que o suicídio, para o suicida, é um ato de redenção. Só que, lógico, a gente sabe que isso acaba se tornando um tremendo pesadelo, principalmente para aqueles que ficam aqui, né, para os que ficam vivos, né? Justamente, já poderia entrar em outro ponto de discussão. Será que um crente verdadeiro se jogaria de um prédio? Pois é. Mas vamos chegar lá. Então veja, diversos fatores podem levar. Muito complexo, Lili, muito complexo. Por isso que o suicídio ele tem que ser visto com. A gente não pode ver a questão do suicídio de uma maneira muito generalista, tá? A gente precisa partir do princípio geral para o particular, ok? Olhar caso a caso, certo? Porque justamente muitos fatores, e você mais do que a gente aqui pode argumentar isso, levam pessoas a tal ato.
uso de drogas, alcoolismo, depressão, transtornos psíquicos, fortes abalos emocionais, grandes fracassos na vida, seja acadêmica ou profissional. Para vocês terem ideia, gente, no Japão, o Japão é um dos países com maior índice de suicídio e entre jovens. Por quê? Porque lá no Japão há uma cobrança muito forte em cima do jovem de que ele precisa ter um desempenho acadêmico e profissional lá em cima. Tanto é que existem lugares no Japão que são sagrados para a prática do suicídio. Tem uma floresta no Japão que é chamada Floresta do Suicídio, onde as pessoas vão para se matar. E tem a questão também de que o suicídio, dentro da cosmovisão japonesa, da religião deles, como o shintoísmo, o confucionismo e por aí vai, é visto como um ato honroso, né? Que é o chamado ato do harakiri, certo? É um ato honroso. Então, jovens que sofrem grande fracasso acadêmico ou profissional são fadados aí para um canto desse se matar. Tá? É cosmovisão deles. Grandes problemas financeiros. Se a gente pegar a história aí dos grandes colapsos financeiros que países tiveram no decorrer da história, nós vamos ver sempre relatos de pessoas que cometeram suicídio. Eu me lembro de uma época, lá em Alagoas, acho que foi no ano de 94, 96, se eu não me engano. Eu era pirralho nessa época, mas eu lembro ainda. O atual governador da época, o Divaldo Suruagi, ele levou o Estado uma crise econômica muito grande. E fazia meses que os servidores públicos não eram remunerados. Então, era coisa de 9 meses, policiais militares, civis, entre outros servidores do Estado, sem receber salário. E nisso a galera começou a se endividar, começou a pegar dinheiro com a agiota, foi o caos. A ponto que se iniciou lá um princípio de guerra civil, porque houve uma greve dos policiais militares e civis, e eles queriam invadir a Assembleia Legislativa, certo? Para que o governador ele renunciasse do cargo ou resolvesse aquilo dali. O governo emitiu estado de sítio e o exército teve que intervir. E lá na praça onde ficava a Assembleia, onde ficava não, onde fica a Assembleia Legislativa em Maceió, foi uma verdadeira guerra. Porque de um lado estava o exército, do outro estava a polícia militar e civil trocando tiro com o exército. Eu me lembro isso muito claramente porque nesse dia deu a doida da minha mãe de fazer compra na cidade. Tá? E a gente tava passando no meio do fogo cruzado. Era de boas aí. Good vibes. No meio do fogo cruzado lá. Do lado da praça, policial civil e militar. Do outro lado, o exército. Tiro comendo solto, povo correndo doido na rua. E minha mãe achando que eram fogos de São João. Só pode. Então, assim, houve muitos casos lá em Maceió de suicídio. Tem um edifício muito famoso, ele ficou muito famoso porque ele virou ponte de suicídio lá em Maceió, que é o edifício Breda. É um dos maiores edifícios que tem no centro da cidade, certo? Então, era muito comum as pessoas irem para lá e se jogarem. Vira e mexe era reportagem. Homem pula do edifício Breda. Homem se mata do edifício Breda. Fora o edifício Breda, tinha também a chamada a Ponte do Vale do Reginaldo, tá? Que é uma ponte que atravessa um vale lá em Maceió. Para quem não sabe, o relevo lá de Maceió ele não é que nem aqui de Recife, que é planície, nível do mar e morros, certo? O relevo lá de Maceió é planície e planalto. Por isso que lá tem a parte baixa e a parte alta. Então essa ponte, ela liga, ela passa por um vale, ela tem não sei quantos metros de altura, acho que mais de 30 metros de altura essa ponte tem. É um vão gigante. Então também é um ponte de suicídio lá em Maceió. O povo vai lá para a ponte do Reginaldo para pular. Tá? E embaixo é uma favela. Então vira e mexe, o povo pula e cai em cima de casa, cai em cima de alguma coisa lá embaixo.
Então, foi um momento assim de caos lá, porque muitas pessoas estavam muito endividadas, sendo ameaçadas por agiotas. Então, muitos pais de família cometeram suicídio, seja pulando do Breda, seja pulando da ponte do Reginaldo, seja dando um tiro, enfim, certo? Fracassos espirituais também podem provocar a busca pelo suicídio, certo? Agora, quando a gente olha para a Bíblia, independente da razão que leve um homem a cometer um suicídio, a Bíblia ela sempre vai enxergar o suicídio como uma escolha moralmente culpável e condenável, tá? O suicida ele é moralmente culpado por aquele ato dali, certo? Por isso que por séculos a igreja ela olhou para o suicídio como a quebra do sexto mandamento, tendo em vista que matar a si mesmo não deixa de ser um assassinato. Não deixa de ser um assassinato, tá? Nas escrituras, nós temos pelo menos 5 ocorrências de suicídio. A primeira é de Sansão, que é categorizado como um suicídio heróico, lá em Juízes 16:30, né? Sansão, como a gente conhece da história, se deixou enganar por Dalila, entregou ali o segredo da sua força, foi preso pelos filisteus, estava servindo de bobo da corte, e no momento a, ele ora a Deus pedindo um pouco mais de força, e ele empurra as colunas do templo, matando todos os filisteus, inclusive o rei, e a ele mesmo ali. A Bíblia vai dizer que Sansão matou muito mais na sua morte do que na sua vida. Aquilo é visto como um ato de suicídio heróico. Sansão sabia que ia morrer, tá? E ele cometeu este ato daí. Aí depois a gente tem o conselho, o segundo caso, que é de Aitofel. Aitofel ele foi conselheiro de Absalão. Se Sansão foi para o inferno, não. Não. Não foi para o inferno. Porque se Sansão fosse para o inferno, o próprio Deus não teria nem ouvido a oração dele. Tá? E a gente vê que Deus ele ouve a oração de Sansão, concede a ele a força que ele pede para poder cumprir ali. Cadê? Se Sansão tivesse ido para o inferno, Ari, ele não estaria na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu os espias com paz, acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça e obtiveram as promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos por fio da espada e por aí vai. Bom, se Sansão entrou na galeria dos heróis da fé, significa que mesmo ele cometendo um ato pecaminoso como suicídio ali, ele foi salvo pela graça de Deus.
porque ele confiou que não era. Ela buga, Yari, ela buga. Vamos tentar desbugar ela. Vamos tentar desbugar, não se preocupa não. Veja, o suicídio ali de Sansão, ele não foi condenável para a questão do inferno, primeiro. Por quê? Primeiro porque Sansão se arrependeu do seu pecado. Primeiro fato. Qual foi o pecado de Sansão? Não ter cumprido o seu voto de nazireado, tá? Sansão, ele tinha um voto de nazireu e ele achava que a força que ele tinha era dele mesmo, tá? Então ele quebra a aliança que ele tinha com Deus, que era o nazireado, certo? Então Sansão ele se arrepende, certo? Naquele ato ali, Sansão ele não confia na sua força para libertar ele e libertar o povo, tá? Ele confia no agir de Deus. Então ele invoca o próprio Deus pedindo perdão. Deus ouve Sansão, concedendo a ele força novamente para poder destruir os seus inimigos, mesmo isso implicando na morte dele, certo? Como eu falei no começo, o suicídio ele é um pecado, mas ele não é um pecado imperdoável, tá? A situação seria diferente se Sansão, de algum modo, conseguisse cometer aquele ato de suicídio heróico, mas não se arrependesse do seu pecado anterior. Porque o pecado que levou Sansão para aquele estado ali foi a quebra da aliança com Deus. Tá? Então, se vamos dizer assim, se tivesse algum pecado que iria condenar Sansão ao inferno, era justamente essa quebra da aliança com Deus, porque seria uma blasfêmia contra Deus, tá? Então, Sansão ele se arrependeu naquele ato dali. A graça alcançou Sansão, mesmo morrendo daquela forma como suicida. Entendeu? Então, se ele não tivesse buscado o perdão de Deus antes de cometer o suicídio, com certeza ele não estaria na galeria da fé. Ô, Alguém quer falar? Matheus, Oi, Alan. foi meu celular aqui. Uma questão também que eu entendo que ela, nesse contexto de Sansão, né? Ela é Sim. primária, é que a vida de Sansão foi uma promessa do próprio Deus que ele derrotaria os filisteus. Isso. Entendeu? Então, num propósito primário, com aquele ato, Sansão estava cumprindo o plano que o próprio Deus, até mesmo antes do próprio Sansão nascer, planejou. É difícil, vai bugar a cabeça, é Vai. normal. Mas isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. Eu passei muito Isso. por isso. Mas Uhum. a questão primária ali é que a vida de Sansão foi para isso. Foi para acabar com os filisteus. Entendeu? Exatamente. Então, mesmo com aquele ato ali que ele teve, ele acabou servindo ao propósito primário de Isso. Deus. Entendeu? Só isso aí. Muito bem pontuado. Aí o segundo caso de suicídio que nós temos na Bíblia é o de Aitofel, que foi conselheiro de Absalão. Absalão era filho de Davi, certo? Absalão se levanta contra o seu pai e quer tomar o reino do seu pai. Então, lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, nós temos o seguinte relato. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albadou o jumento e dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Então, Aitofel, ele deu o conselho ali para Absalão, certo? Absalão estava perseguindo Davi, então Aitofel deu o conselho lá, só, Absalão, tu deixa eu escolher aí 12 mil homens, tá? Esses 12 mil homens,
eu junto com esses 2.000 homens, vamos perseguir Davi por toda a noite, certo? Quando ele estiver cansado, nós vamos capturar ele e matá-lo, certo? E aí você vai poder governar todo o povo. Aí Absalão vai, chama todos os anciões de Israel, certo? E chama Hussai, o Arquita, certo? E busca também o conselho desse Hussai, certo? E o conselho, e fala, aí o Hussai fala para Absalão, olha, o conselho que Aitofel ele te deu não é bom, tá? Você conhece o seu pai, você conhece os homens que estão guerreando ali com o seu pai, sabe que eles são valentes, sabe que eles são mais bravos do que um urso, certo? Então não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos fazer de outra maneira aí. Então Absalão vai e segue o conselho do Hussai, não segue o conselho de Aitofel. Os dois conselhos dão ruim e Absalão ele fica ali na bed, vai lá e se enfoca, tá? Se enfoca. O outro caso é o de Zinri, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. Que foi rei de Israel. Vendo Ziri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Bom, nesse caso aqui do Ziri, nós temos um caso de alguém que cometeu suicídio e que a própria narrativa fala que houve condenação para este, porque por causa dos pecados que ele cometeu, fazendo o que era mal perante o Senhor e andando nos caminhos maus. Então veja que a Bíblia ela define quem nesses casos aí obteve a salvação e quem não obteve, tá? Um outro caso bem conhecido também é o de Saul. 1 Samuel 28, do 1 ao 19 e 31, do 1 ao 4. Não só Saul, mas como seu escudeiro também comete suicídio ali, né? Saul, vendo que o seu reinado tinha acabado, os filisteus estavam tomando conta da coisa, pede para o seu escudeiro que o mate. O escudeiro diz, não vou matar o rei. Não, me mata, cara. Não vou matar o rei. Aí ele vai e se joga na espada do escudeiro e morre. Aí o escudeiro vendo aquilo dali, vão me matar. Vão dizer que eu matei o rei. Vamos matar. Então vamos matar também. Se mata. Né? Então, Saul também é outro caso de suicídio. E o caso conhecido do Novo Testamento, Judas. Mateus 27, 3 e 5. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus. E ele foi e se enforcou. Certo? Então veja, quando a gente olha esses 5 exemplos aí de suicídio, nós podemos ver que todos eles se deram em contexto de derrota e vergonha. Além disso, nós temos relatos de homens santos, tementes, mas que foram levados por uma tristeza tão profunda que oraram a Deus que Deus tirasse a vida deles, ou seja, pensamentos suicidas sobre a cabeça desses homens, como Jó, Jonas, Elias, certo? Então esses homens aí, eles pedem a Deus que tirem a vida deles. Deus enxerga esses pedidos como algo autodestrutivo e não atende, lógico, tá? Mas eram pensamentos suicidas diante da tristeza ou da aflição que ali eles estavam vivendo. As implicações, gente, em torno do suicídio, elas são muito grandes, tá? São muito grandes. Por isso que a gente tem que analisar cada caso no particular e não no geral. Quando a gente olha para a igreja,
a gente vai ver que os próprios pais da igreja, eles enxergavam o suicídio de maneira bem diferente. Por exemplo, Crisóstomo, Eusébio, Ambrósio e Jerônimo, eles apoiaram, por exemplo, as mulheres cristãs que cometiam suicídio para escapar das mãos dos soldados romanos em meio à perseguição. Então, no meio da perseguição ali de Roma, muitas mulheres, porque elas sabiam o que ia acontecer com elas, se fossem pegas pelos soldados, com certeza elas iriam ser violentadas sexualmente, muitas iriam ser levadas como escravas sexuais do exército, tá? Então elas, outras iam ser levadas para estarem trabalhando em bordéis. Então elas cometiam suicídio para não serem pegas pelos soldados romanos. Então, estes pais da igreja, vamos dizer assim, louvavam esse tipo de atitude delas, certo? Não condenavam. Agostinho, apesar de louvar a fé destas mulheres, certo? Em não se contaminar, condenou o suicídio delas, certo? Ensinando que elas não precisavam chegar a tal ponto, porque a pureza ela reside no coração e não no corpo físico, tá? Então, por mais que elas fossem levadas a isto daí, a serem violentadas e tal, elas não seriam impuras diante de Deus, porque não foi um ato deliberado delas, né? Então, a pureza era no coração. Então, Agostinho ele condena, por exemplo, o suicídio de Sansão mesmo sendo suicídio heróico. Tomás de Aquino, o maior teólogo da teologia católica, né, o principal representante do escolasticismo, classificou o suicídio como o pior de todos os pecados e ensinou que a pessoa que se suicida mata o próprio corpo e a própria alma, tá? Desta ideia de Tomás de Aquino foi que se surgiu a teologia de que todo o suicida, independente se é cristão ou não, vai para o inferno. A base para essa doutrina foi de Tomás de Aquino. Tanto é que a Igreja Católica Romana, muitos pensam, Ari, muitos pensam. Essa mentalidade da Igreja Católica Romana ainda está muito enraizada na nossa cosmovisão protestante, tá? Tanto é que na Igreja Católica, um suicida ele não poderia ser enterrado num cemitério católico. O corpo dele ou era jogado para as feras, ou se alguém quisesse que enterrasse ele bem longe, mas ele não poderia ser enterrado nos chamados Campos Santos. Tá? Era assim que os cemitérios da Igreja Católica eles eram chamados, os Campos Santos. Tá? Então, foi essa base de Tomás de Aquino que formou essa concepção de que todo o suicida assina o seu passaporte direto para os braços do capeta. Tá? Já pega o ônibus direto para o submundo, o inferno, ali. As igrejas evangélicas, depois da reforma, elas começaram a. Cadê? Eu pensava assim, até conhecer e atender. Pois é. Muito boa essa colocação aí, Lili. Então, veja, depois da reforma, as igrejas protestantes, elas começaram a condenar o suicídio, mas não o suicida. Tá? O suicida se torna culpado somente diante de Deus, o Criador e Senhor da sua vida. O suicídio ele é um ato condenável porque é como se fosse como se fosse um pecado de falta de fé em Deus, tá? Mas só que a questão, como Lili bem pontuou, é o que leva o suicida a este ato. Será que a pessoa que chega a via de fato de cometer o suicídio, ela está
na completa razão das suas faculdades emocionais e psicológicas. Gente, o ato de tirar a vida é um ato de total desespero. E aqui vale um testemunho particular. Eu já tentei suicídio. Eu já tentei. E eu posso dizer, é um ato que assim, você está numa situação em que você olha para todos os lados e você não enxerga esperança nenhuma. Tudo é desesperança. Depois de tentar esse ato, eu passei pelo menos 5 anos da minha vida com pensamentos suicidas, dia e noite. Porque eu não enxergava esperança para mim. Quem estava na aula sobre o quinto mandamento, lembra que eu falei um pouco do meu testemunho acerca da minha relação com os meus pais. Isso foi uma razão que me levou a tal ponto. Tá? Meu pai longe de casa, problemas financeiros em casa, minha mãe em depressão, a igreja que a gente fazia parte não estava dando suporte espiritual para nós. Eu estava levando sobre as minhas costas toda a culpa do que estava acontecendo. Não conseguia emprego, não saía do lugar, entre outras coisas mais. Crise espiritual, estava longe da igreja nessa época. Crise emocional. O desespero bateu. Não tem saída. Pois é, Lili. Lili botou aqui, a maioria dos casos que conheço tem como base problema familiar. É de ladeira abaixo. É de ladeira abaixo, gente. É de ladeira abaixo. Depois que eu passei por essa experiência, foi que dentro dessa experiência aí, eu tinha essa mesma cosmovisão de que o suicídio iria para o inferno. Era o que ainda me colocava um freio, sabia? Essa ideia de que se eu fosse à frente, eu iria para o inferno. Mas para você ter ideia, gente, de como era a pressão na mente, sabe o que eu pensava? Bom, se eu cometer suicídio e for para o inferno, olha só a mente. Eu pensava o seguinte: se eu cometer suicídio e eu for para o inferno, deve ser melhor do que viver este tormento que eu estou vivendo agora. Porque pelo menos no inferno eu vou ter a certeza de que eu vou estar sofrendo aquela punição para o resto da minha vida. Enquanto eu estou aqui vivendo, eu não sei até quando isso aqui vai durar. Se vai durar um dia, se vai durar 2 dias, se vai durar um ano. Uma situação que já vinha se arrastando na época há uns 3 anos. A depressão profunda. Veja aonde o meu pensamento me levou. Então, entende que a questão do suicídio não é uma questão simples assim. Ah, o suicídio ele poderia ter feito isso. É fácil falar quando você não está na pele do cara. É fácil a gente falar quando a gente não está dentro da mente de alguém que tem esse tipo de pensamento. Tá entendendo? Então, a igreja protestante ela começou a condenar o ato do suicídio, mas não suicida. Até porque quando você condena o suicida, lógico, eu estou falando de um contexto cristão, tá? De um crente que chegou a tal ato. Você gera mais dor e peso para a família. Porque quem carrega o fardo depois é a família. O que a Bíblia ensina acerca do suicídio, então? Primeiro,
Não há mandamento explícito que proíba o suicídio. Não há. Não existe um mandamento. Não se suicidarás. Ou não pularás da ponte. Ou não se jogarás do edifício. Ou não pularás na frente do metrô. Não tem. Tá? Mas o sexto mandamento, ele já deixa explícito que o suicídio ele é pecado. Que é o nosso segundo ponto. Suicídio sempre é errado porque é o assassinato de um ser humano feito à imagem de Deus. Terceiro, suicídio é errado porque a Bíblia ensina que devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, se eu amo a mim mesmo, eu não vou querer mal para o meu corpo. É por isso que a depressão é um dos fatores principais que move uma pessoa a cometer tal ato. Porque quando você está em depressão, nada mais faz sentido para sua vida. Você relaxa com cuidado com o seu corpo. Lili é psicóloga e com certeza ela tem mais propriedade para falar disso daí, diante de casos que ela ouviu, viu, atendeu. Quarto, o cristão que mata por desespero ou descontrole emocional ou mental, ele peca sim porque não crê na intervenção de Deus. Mas mesmo assim, isto não vai o separar do amor de Deus. Por quê? Todos nós, se não passamos, iremos passar por um momento de, como Martin Lloyd Jones chamava, de depressão espiritual, em que a gente acaba ficando incrédulo acerca da intervenção de Deus. Quantas vezes nós tomamos atitudes porque não confiamos na providência de Deus? Isso é pecado. Mas isso vai me afastar do amor dele? Não. Isso vai me condenar ao inferno? Bom, se eu fui salvo pela graça, se eu fui salvo por Cristo, não. Então, mesmo o suicida, ele, levado por esse desespero, esse descontrole emocional, ele é levado àquele ato porque ele não crê na intervenção de Deus, isso não vai separar ele do amor dele, lógico. Se ele foi realmente salvo. Entende que é uma questão complexa porque nós não temos o livro de rol de membros do céu. O pastor Elcias não recebeu, quando ele foi ordenado pastor, um livrinho contendo o nome de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Tem pessoas que estão ali na nossa igreja que nunca foram salvas, que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Vivem uma vida de ilusão, achando que são e não são. Nós não podemos dizer quem entra e quem sai do céu. Isso aí é o próprio Deus que fala. O que a gente sabe é, se aquela pessoa que cometeu um suicídio, ela dava evidências de ser um cristão verdadeiro, fervoroso, piedoso, mas que mesmo assim algo aconteceu que conduziu ela àquele fato, a gente não pode condenar aquela pessoa. Há uns anos atrás teve um caso de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Muito conhecido, vários livros, um homem piedoso, um homem realmente que você olhava para os caras crentes. E ele cometeu suicídio. E todo mundo ficou se questionando, poxa, como é que fulano cometeu suicídio?
Depois foi se investigar e viu que há muito tempo ele vinha sofrendo de uma depressão muito profunda, uma pressão muito grande, problemas da igreja. Você sabia que dentro das igrejas, o maior índice de suicídio está entre os pastores? Quando eu paguei a cadeira de aconselhamento cristão no seminário, a gente fez uma pesquisa sobre isso daí. Gente, o número de pastores que cometem suicídio é altíssimo. E a maior porcentagem está entre pastores de linha pentecostal e presbiteriana. Pentecostal por quê? Porque na doutrina pentecostal há uma pressão muito grande sobre o pastor de que ele é um super-homem. Então, na doutrina pentecostal, o pastor não peca, o pastor não entristece, o pastor não cansa, o pastor não desanima. Então, o pastor a todo tempo tem que mostrar aquela capa de homem forte e firme. Só que todos nós somos humanos e pecadores. Não tem firmeza certa diante dos dilemas da vida, do peso da responsabilidade do chamado pastoral. Entre os presbiterianos, a questão é justamente por conta da carga pastoral. Né? No sistema presbiteriano, o pastor ele acaba tomando as decisões da igreja de forma majoritária. Nós temos o sistema congregacional, que é o nosso, né, o sistema batista, em que o pastor ele não decide sozinho as coisas da igreja, ele decide junto com a igreja. A igreja ela é soberana para decidir algo. No regime presbiteriano, certo? Não é assim. A igreja participa, mas a palavra final sempre é dos presbíteros, né? No caso do presbítero regente, que é o pastor, e dos presbíteros auxiliares, que estão ali auxiliando. Então, essa carga, essa pressão também sobre os pastores levam muitos a cometerem suicídio. Então, essa carga pastoral de aconselhamento, de visitação, de pregação, leva muitos pastores a cometerem suicídio, gente. E a gente vai dizer que todos esses pastores eram não convertidos? Foram para o inferno? Homens que deram a sua vida por anos aconselhando, ensinando a igreja, que justamente no momento de fraqueza emocional acabam sendo levados a tal ato. Inclusive, depois de ver esse grande índice aí de pastores cometendo suicídio, começou-se um movimento dentro das igrejas que é o do cuidado ao pastor. Tem até um livro de aconselhamento que chama-se Quem Cuida de Quem Cuida. Então, inclusive o pastor Cias fala muito acerca disso, né? Dos pastores terem outros pastores para pastorearem eles, para poderem compartilhar frustrações, dores, dilemas, problemas. Grupos de pastores que sirvam de apoio. Tá entendendo? Então, é um negócio muito sério, a questão do suicídio. Quinto, o suicídio ele é errado porque a pessoa julga não ter mais nenhum outro recurso para resolver o seu problema, enquanto a Bíblia nos convida a confessar os nossos pecados e a lançar a nossa ansiedade sobre Cristo. O suicídio ele é errado porque o suicídio ele julga não ter nenhum outro recurso e eu posso dizer isso com propriedade. Todas as vezes que eu pensei em suicídio, até mesmo no momento que eu tentei o suicídio, era porque eu não via mais nenhum outro recurso para mim. Eu não via alternativa, eu não via saída. Eu literalmente achava que Deus tinha me abandonado. Eu achava que Deus ele realmente tinha largado mão de mim.
Não havia esperança, não havia futuro, não havia amanhã. Só havia o hoje e a dor e o vazio que eu sentia naquele momento. Ali. O suicídio, ele é um gesto de solidão. Todo suicida, ele passa por esse momento de solidão. Os últimos e decisivos momentos quase sempre permanecem ocultos. O suicídio ele é um mal silencioso. Existem sinais, né? Tanto é que foi mês passado, não foi, Lili? Setembro Amarelo, né? Que é da prevenção contra o suicídio. Foi. Pronto. Então, a gente tem a campanha aí do Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio. Então, inclusive, eu faço parte lá na empresa da equipe da CIPA, né? E a gente fez a campanha disso daí. Então, a gente disparou um e-mail para toda a empresa, mostrando a questão dos sinais, né? Que podem levar uma pessoa a cometer um suicídio, a depressão e tudo mais. Então, os últimos e decisivos momentos, eles sempre permanecem ocultos, gente. Não tem aquela galera que vira e mexe, sobe numa torre, eu vou me matar, vou me matar, não sei o quê. Bom, eu costumo dizer que quem vai se matar não faz alarde. Quem vai se matar, vai lá e faz. Porque os momentos decisivos, eles são ocultos. Eu não fiz alarde quando eu quis tirar a minha vida. Se não fosse um amigo meu na hora, realmente, sei lá o que teria acontecido. Mas quem quer ficar tocando trombeta, eu vou me matar, eu vou me matar. Não, não quer chamar atenção. Precisa de atenção, lógico. Entendeu? Quando você vê, você só vê ou não, Você tem que ver o contexto, né? Mas geralmente é, 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 um, é uma atitude muito silenciosa. Quando vê, só vê a notícia, fulano se matou. Por quê? Não sei. Quando vai investigar, o cara tava em depressão, o cara tava com problema. Fala, Lili. Eu acho que varia muito, porque Isso. recentemente, assim, foi ano passado, eu atendi uma pessoa que ela o tempo todo dizia que ia se matar, tudinho, porque a Uhum. família é bem complicada, Sim. e aí que ela nunca chegava. Tem uma vez que ela até fez uma carta de suicídio para mim, fiquei Uhum. desesperada, foi com o supervisor e ela não se matou, beleza. Mas aí, um certo dia, ela faltou o atendimento, e Uhum. aí eu descobri que ela tinha tentado suicídio, tinha se jogado de uma ponte, e que Uhum. não morreu, mas quebrou a bacia e ficou internada um tempão. Tô Aí ligado. agora a situação dela é tão complicada, a saúde mental dela, que ela está internada para poder se tratar, porque se ela sair, ela vai estar de novo. Uhum. Tô ligado, tô ligado. É muito complexo, gente. Ô, Matheus, Oi, ela. deixa eu contar aqui rapidinho, já são 9h05. Só a experiência que eu tive, que foi o estopim para eu poder abrir mais os olhos para esse assunto. Uhum. Quando eu estava no exército, Sim. um belo dia lá de serviço, e nesse dia eu iria estar de serviço, só que eu pedi folga para poder sair com Bia e tal. Enfim, e nesse dia o cabo que ele estava em serviço, ele entrou na guarda, pegou o fuzil do soldado que estava dormindo, pegou a munição, colocou no fuzil, foi no banheiro, colocou a cabeça no fuzil e se matou. Eu digo porque no outro dia eu limpei O sangue. a sujeira do banheiro, entendeu? E tipo, foi bem tenso, assim, um clima bem pesado, porque a gente conhecia ele, a gente se falava Uhum. e tal. E aí a gente pensava que o coronel ele ia ter uma postura bem, a palavra não é solidária, mas mais compassiva. E ele não teve. Tanto é que a maioria dos soldados e oficiais da OM ficaram bem tristes com o discurso dele, porque a palavra que ele falava era que aquele que comete tal ato é um covarde.
E aí eu fiquei pensando naquilo, nas palavras que ele disse. Ele falou palavras bem duras mesmo, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a ler John Piper, que fala da plena satisfação em Deus. E aí até indico, acho que eu vou colocar lá no grupo o link. Eu acho que são cinco vídeos de meia hora Uhum, eu tô e ele ligado com isso. fala para adolescentes e jovens sobre satisfação em Deus, plena satisfação em Deus. Então, qual é a minha dificuldade em aceitar as vias de fato? Aqui eu estou falando do crente. Uhum. Eu estou falando do crente. A minha dificuldade é enxergar que o suicídio, quando o crente comete um suicídio, quando ele chega até esse ponto, é uma resposta extremamente negativa àquilo que o próprio Cristo propõe para Uhum. o crente. Exato. Então a minha dificuldade é essa, eu não consigo entender que um crente que tem plena satisfação em Deus, ele chegue a tal ponto. A minha dificuldade é essa. Eu Isso. sei que vão ter vários motivos, eu sei que Uhum. cada contexto é contexto, que é por causa daquilo, é por causa daquilo. Mas por isso que eu digo que eu tenho muita dificuldade em associar essas duas coisas. Eu não Uhum. consigo entender que um crente que tenha plena satisfação em Deus em sua vida, por mais que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não Isso. temerá mal algum, porque o Senhor vai estar com ele. Então, essa é Exato. só as minhas dificuldades aí de entender a Uhum. quando um crente ele chega de fato a se suicidar. Exatamente. Por isso que eu pontuei, né, Alan, lá em cima, e que a gente tem que tomar cuidado para não glamoralizar o suicídio, tá? Suicídio, gente, ele sempre vai ser um ato de pecado contra Deus, certo? Sempre vai ser. Só voltando àquele ponto, no caso do crente que comete, não é um pecado que vá levar ele para o inferno se realmente ele tinha uma vida de frutos, certo? É por isso que hoje a igreja ela precisa falar muito mais sobre este assunto para prevenir. Para prevenir. É justamente trabalhar essa questão da satisfação em Deus. Tá? Hoje, quando eu olho para aquele momento que eu vivi, eu consigo enxergar onde eu estava falhando, que eu não estava conseguindo ver naquele momento. E se eu tivesse alguém ao meu lado ali, e graças a Deus, Deus colocou uma pessoa, um amigo, para poder segurar ali firme comigo. Se tivesse alguém ali mais firme, dizendo, não, cara, não é assim não, olha, o caminho é esse, eu tô contigo aqui, vamos. O caminho seria diferente. Tá entendendo? Então, é saber enxergar, é saber cuidar do outro. Tá? A igreja ela precisa aprender a viver esse cuidado mútuo um com o outro. Parar de achar que, porque o irmão fulano tá com problema de depressão, é frescura. Véi, empatia. Lembra da aula que eu falei que é muito mais fácil a gente, às vezes, chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas, às vezes, nem chorar com os que choram a gente consegue. Porque, às vezes, a gente julga a dor do outro pela nossa. Como o próprio sargento lá, é covardia, não sei o quê. Tá. Mas o que levou ele a esse ato de covardia? Tá entendendo? Então, é preciso que a gente atente bastante para isso. É prevenir. O fato da gente saber que o suicídio não é um pecado que leva um salvo para o inferno não nos autoriza a estar incentivando o suicídio. Porque os males que isto causa para quem fica são grandes. Eu me lembro que
Isso, assim como uma pessoa consulta um médico para buscar tratamento de uma doença física, a pessoa deve buscar ajuda psicológica e psiquiátrica. Depressão, justamente. Uma das coisas, esse semestre agora, eu tive uma aluna lá no seminário, que era psicóloga, na aula de antropologia teológica. E uma das coisas que eu falava para ela é o seguinte: olha, eu não faço coro com alguns teólogos que vão dizer que a psicologia não serve para nada, tá? Que a Bíblia ela é 100% suficiente para poder sanar todos os problemas emocionais, espirituais, psicológicos do homem. Tá, eu concordo que a Bíblia ela é suficiente, tá? Mas Deus ele deu meios para que o homem possa resolver os seus problemas. Se for assim, então vamos confiar que Deus ele pode curar de maneira sobrenatural e ninguém vai para o médico, tá? Ninguém vai mais para uma emergência. Vamos confiar que Deus vai curar sobrenaturalmente. Então, se Deus ele dotou homens de inteligência para poder tratar desse lado emocional, por que não, se for necessário? Tá? É por isso que eu digo sempre que todas as áreas acadêmicas elas têm que ser redimidas pela graça também, tá? A arquitetura tem que ser redimida pela graça, a administração tem que ser redimida pela graça. Vai na Soares, isso aí. A tecnologia tem que ser redimida pela graça, a medicina redimida pela graça, a psicologia pela graça, a filosofia, tudo tem que ser redimido, tem que ser levado submisso, cativo à palavra, tá? Então, a igreja ela precisa estar atenta a isso daí, entender que sim, o suicídio é uma quebra do sexto mandamento, e para evitar que as pessoas quebrem o sexto mandamento desta maneira, nós precisamos aconselhá-las, abraçá-las, ajudá-las. O candidato ao suicídio, ele precisa vencer a honra ferida, ele precisa superar o fracasso financeiro e acadêmico, os graves erros pessoais que ele cometeu. Não há lei humana ou divina que possa evitar o gesto ou o ato do suicídio. Somente o consolo da graça e o poder da intercessão fraternal podem ajudar uma pessoa nessa situação. Não é o direito à vida, mas a graça mas a graça de poder continuar vivendo sobre o perdão de Deus que pode fazer com que o suicida resista à tentação do suicídio. Então, o que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe o suicídio. Suicídio é uma quebra do sexto mandamento. Beleza? Não é um assunto fácil de se tratar. Há muitas nuances complexas. Como eu falei, a gente tem que analisar sempre o particular. Eu também não posso imprimir juízo de valor e dizer que, soube ali que pastor fulano de tal se matou. Aí, por isso, eu vou dizer que pastor fulano de tal foi para o inferno. Irmãozinho era do louvor e se matou. Foi para o inferno. Posso dizer isso, porque a Bíblia não fala isso. Se for um ímpio, beleza. Independente se foi suicídio ou não, pode ter morrido de uma topada. Eita, foi andando, estava andando na cidade, tropeçou, caiu, morreu. Era salvo? Não. Condenação. Tá? Então não é o ato em si, mas em que nós estamos. Beleza, gente? Eu já imaginava que não ia dar para a gente trabalhar o aborto e a eutanásia. Então isso vai ficar para a próxima semana, tá? Mais uma vez online, porque esse mês a gente está com os fins de semana bem atípicos, né? Sábado agora, conferência da igreja. E no dia 31 nós vamos ter o aulão lá sobre a reforma protestante. Então só vamos voltar a nossa classe mesmo no dia 7 de novembro, tá? Então próxima semana a gente faz mais uma vez online, eu gravo, depois o pessoal assiste. E depois quando a gente voltar no presencial, a gente tira possíveis dúvidas acerca desse sexto mandamento. Alguma dúvida acerca da aula de hoje?
acerca da questão aí do suicídio. Ari, ficou claro essas questões aí de que pecados que a gente comete não são suficientes para poder nos condenar ao inferno, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? Beleza. Então, gente, que a gente possa ter essa consciência, tá? De que o suicídio, ele é uma quebra do sexto mandamento. Não é um pecado imperdoável, porém é um pecado que deve e pode ser evitado. Basta que a gente cumpra o nosso papel de sacerdócio universal. E se a gente conhece alguém que está passando por um momento... Vou, Lili. E se a gente conhece alguém que está passando por algum momento de depressão, ou que passa por essa situação de pensamento suicida e tal, que a gente possa aconselhar, tá acompanhando, tá orando junto, tá exortando, tá? E cuidado com julgamentos precipitados. Cuidado, às vezes a gente quer ser o porteiro do céu. Fulano foi pro inferno, fulano foi pro céu. Tá, tu é porteiro do céu, é? Tu tem lá, cara crachá. No céu nós iremos ter surpresas. Tá? Gente que acha que é salvo e que não vai estar lá. E gente que nós achamos que não tem salvação nenhuma, um dia tem um encontro aí irresistível com a graça de Deus e é alcançado por essa graça. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro que era Paulo. Ninguém da igreja primitiva achava que Paulo tinha salvação. Isso é um perseguidor da igreja, isso é um herege, isso é um incircunciso, vai morrer no inferno. Aí vai lá Jesus na estrada de Damasco e vem Paulo. Começa a levantar a igreja para ajudar Paulo, mas esse cara perseguia. Mas agora ele é um dos nossos. Ele vai sofrer pelo evangelho. É isso aí, gente. Qualquer dúvida em relação ao assunto, se surgir durante a semana, vocês podem fazer lá no grupo da Juban, podem mandar no privado, tá? Não se acanhem. E depois eu vou estar mandando esse resumo aí de hoje lá no grupo. Bom, vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te louvamos pela tua graça maravilhosa, Senhor. Nós te louvamos pela tua graça porque ela cobre a multidão dos nossos pecados. Como a tua palavra fala em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que a tua graça não cubra, não há pecado que a tua graça não alcance. E nós te somos gratos por causa disso, Senhor, porque se não fosse a tua graça, nós estaríamos perdidos. Porque nós a todo tempo pecamos, quer por ação, quer por pensamento, quer por palavras, quer por omissão. Senhor, nós te oramos por esse assunto tão delicado que é a questão do suicídio. Nós temos plena consciência de que é uma quebra do sexto mandamento, é um pecado contra ti, mas não é um pecado imperdoável. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, primeiro nos livrando de algum momento das nossas vidas chegar a tal ponto. Segundo, que o Senhor possa nos capacitar a ajudar pessoas que estão passando por situações que fazem com que pensem em suicídio. Oramos também pelas pessoas que nesse momento vivem esse drama de pensamentos suicidas. Que o Senhor possa entrar com tua providência, com consolo, com tua satisfação. Nos ajuda como igreja a poder ajudar estas pessoas, Senhor, a continuarem firmes com as suas vidas, glorificando o teu nome e confiando na tua santa providência, que nunca falha, mesmo em dias escuros. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E é isso daí, gente. Valeu pela presença de vocês e até amanhã para alguns e até sábado para outros. Tchauzinho.